Eu não tenho aqui o currículo do Dr. Ricardo Tomé, mas sei que ele é um especialista em planeamento e urbanismo. Portanto, é uma pessoa que nos poderá trazer aqui muitas situações e instrumentos de trabalho e de análise e, quem sabe, depois num período que vamos ter de perguntas e respostas, muitas das soluções para problemas que possamos ter. Muito obrigado. Tem que ligar a isso. Boa tarde. Primeiro que tudo, muito obrigado pela organização e pelo convite que me foi dirigido e pelo esforço. Sei que a LARC e na pessoa do João Ferreira, do arquiteto João Ferreira, é sempre um esforço enorme para a organização de qualquer coisa e este seminário certamente é um exemplo disso. Há sempre muito trabalho por trás que não se vê e por isso muito obrigado pelo convite e pelo esforço. Obrigado também aos presentes. Espero que a vossa vinda cá não seja completamente em vão. Nós, quando estamos desse lado, temos sempre a expectativa de que possamos levar qualquer coisa de novo, ou pelo menos qualquer coisa que nos possa refletir, com a junção do que já temos cá dentro. E é nesse sentido que eu me dispus a aceitar, como é óbvio, com muito gosto, com muita honra, a aceitar este convite. Espero poder, no mínimo, refletir um pouco convosco sobre o ordenamento do território e coloquei-lhe o título, precisamente, objetivamente, Farpas, inspirando-me um pouco no modelo clássico, na narrativa clássica, as farpas, não é? Mas também farpas exatamente porque as farpas do ordenamento do território, e vamos falar delas durante vários tempos, as farpas picam, as farpas são qualquer coisa que precisa de ser limado, as farpas trazem problemas, trazem dificuldades, como o Presidente falou, e por isso achei por bem agitar as águas e chamar-lhe farpas e desafios. Farpas e desafios no ordenamento do território. Nós vamos fazer a apresentação, enfim, deram-nos mais ou menos uma hora para falar, eu espero não levar tanto tempo, até porque seria para vós muito chato estar a ouvir. Vou tentar ser o mais breve possível, mas com alguma delonga para que possamos também apresentar alguns assuntos que trazemos. E inspirámos-nos também nesta frase de um senhor que chama-se Kerr, em que ele, de uma dada altura, e na verdade é um modo para vir cá também, nós enquanto cidadãos e enquanto profissionais do ordenamento do território, entendendo este aqui, numa primeira abordagem, como a organização física do espaço e também o quadro dos instrumentos, das ações que potenciam, porque o ordenamento do território não é só a organização física do espaço, como às vezes estamos habituados, mas também um conjunto de leis, de regras, de atores, a própria governança. Isto é o ordenamento do território e no meio desta dinâmica que o ordenamento do território tem, e enquanto profissionais sentimos muitas dificuldades no dia-a-dia, como vocês também, e se calhar é o momento de passarmos à ação e continuar o legado ou acrescentar qualquer coisa diferente em relação àqueles que nos antecederam. Se calhar temos que começar a olhar para isto um pouco de forma mais ativa, como o Presidente estava a dizer, e não apenas falar, e há anos que se fala na água, e há anos que se fala em ordenamento do território, há anos que se fala, não sei, eu já fiz uma tese sobre ordenamento do território há mais de 20 anos, parece que já vai havendo muito tempo, e realmente o estado da arte obriga-nos neste momento a aceitar um convite para ter uma atitude um bocadinho mais proativa e realmente não dar o nosso contributo seria estar em falta. Portanto, cabe-nos continuar o legado do passado e adicionar lá quando chega a nossa oportunidade. É isto que pensamos e é isto que vamos tentar hoje fazer. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o estado do ordenamento do território. Vamos discutir também um bocadinho isto do ordenamento do território, começando na base, e vamos tentar dar-vos alguma coisa de novo, ou pelo menos reflexões de quem está no dia-a-dia, de quem é ativo no processo de planeamento no dia-a-dia, não apenas em planos, mas que estou ligado realmente ao ordenamento do território, ao planeamento ambiental, e nessa área, e nessa medida, pelo menos a experiência destes 20 anos, ou um pouco mais já de experiência, nos permitem algumas reflexões atuais. Obviamente que são farpas,
e, portanto, não é tudo. Nós, no dia-a-dia, como vocês sabem, às vezes, não estando no meio da investigação, como já foi o passado, não temos as ideias sistematizadas. Esta conferência ajudou-me também a parar um bocadinho, pelo menos para organizar algumas ideias e falar sobre elas. Ordenamento do território. Ordenamento do território. O que é? E antes do conceito, eu passava um conjunto de imagens, porque não vamos para o conceito académico, vamos falar um pouco mesmo sobre o ordenamento do território. E quando falamos de ordenamento do território, obviamente que nos lembramos das cidades, das vilas, das nossas aldeias, onde moramos, e as cidades, neste caso, caóticas, em alguns casos, sobre-esgotadas de população, de demografia, com problemas sociais, económicos, trânsito, mobilidade. Isto é o ordenamento do território também. O ordenamento do território passa inevitavelmente por isto. Os cabos, quem não conhece no nosso país isto, e obviamente quem anda lá por Lisboa no dia-a-dia ou no Porto, conhece muito mais de perto. Mas quem é só ir aqui à cidade de Faro às 9 da manhã e vai perceber também, e conhece-o também, portanto é qualquer coisa que está muito perto de nós, e tudo isto tem a ver com o ordenamento do território, tudo isto tem a ver com políticas de ordenamento do território, que têm sido mais ou menos eficazes. Temos uma experiência muito curta no nosso país, mas realmente isto é o ordenamento do território, e alguma coisa não está a funcionar. São as farpas. A mobilidade, todos os problemas de mobilidade, não apenas a mobilidade dos transportes, mas a mobilidade das pessoas, mas também a conjugação de ambas, a mobilidade suave, a mobilidade através dos diversos meios de transporte, que não apenas o carro, que é um dos nossos calcanhar daquilo no caso do Algarve, e a falta também de transportes públicos. Depois temos, toda a gente também conhece isto, é um cenário, Albufeira, em 2015 viu-se numa das maiores situações de conflito, cheias de inundações, por vezes provocadas. Temos sempre tendência a dizer só aconteceu uma vez, mas vai acontecer mais, infelizmente. Aconteceu agora, vai acontecer no futuro, aconteceu aqui e vai acontecer noutros locais. E cada vez mais, porventura, por causa das alterações climáticas, mas não só por causa das alterações climáticas, os eventos extremos no Algarve fazem parte da nossa clima mediterrâneo, e a nossa atuação enquanto cidadãos, enquanto homens, enquanto não planeadores, em muitos casos, e das gerações que nos precederam, também acabámos por fazer algumas asneiras que hoje nos custam caro. Ordenamento do território, a Ilha de Faro. Se falarmos um pouco sobre a ilha, obviamente temos a erosão costeira, que aparece aqui um bocadinho mais à frente, mas não só a erosão costeira, é os acessos à ilha, é a salubridade, também o aumento do nível do mar, são os lixos, são as infraestruturas, temos o aeroporto por perto e a cidade de Faro. Se houver alteração do nível do mar, o que é que vai acontecer a isto tudo? Isto é o ordenamento do território. Em Espinho, aliás, a costa oeste, a costa sul também o conhece bem, a costa oeste muito melhor, já tive algumas experiências muito desagradáveis, e a erosão costeira está aí, não é de hoje. Eu até posso dizer que uma das últimas aulas que tive com uma das professoras na faculdade, a última aula, e o Alvirim Dias, aqui a última aula sobre a erosão costeira, foi em Val de Lobo, em cima precisamente daqui do Padecete, e ele dizia-nos, isso há 20 anos, em 97, ele dizia-nos: vocês é que vão decidir um bocado sobre isto. Nós já não temos idade e vocês é que vão decidir um pouco sobre o que se passa e o que se vai passar sobre o ordenamento do território. Acabei por ir para a Sorbonne, especializaram-me também em dinâmica costeira e erosão costeira, e vi coisas que não acreditaria, e às vezes é preciso olhar para sentirmos. Por isso é que nós, enquanto geógrafos, estamos sempre no espaço, e isto é o ordenamento do território. Aqui está o Val de Lobo, com a erosão costeira, e se formos lá hoje, já houve intervenção antrópica, aliás, é anual a intervenção antrópica para conseguirmos ir mantendo a linha de costa. Se calhar, no futuro, temos que pensar, neste momento já está a acontecer um pouco por todo o Algarve, qual é o nosso futuro em relação à linha de costa, e depois, quando a gente fala na linha de costa, podemos fazer duas ou três perguntas. Uma delas mais imediata é: o que é que queremos no futuro? Queremos uma doca, quando a água chegar às arribas, e vamos depois betonar as arribas todas para travar a erosão costeira? Primeiro, essa pergunta. E depois, onde é que os turistas vão? Temos uma monocultura, de certa forma, que vive muito do turismo. Como é que é? Como é que será o futuro? É uma reflexão que temos que fazer. Essa era a reflexão que o professor Alvirim Dias, com a professora que estávamos a apoiar, agora não me recordo o nome,
ela, se estiver a ver-me, vai-me chamar, vai-me puxar as orelhas, mas não me lembro agora, e que nos dizia: olha, vocês é que têm de decidir isto daqui a uns anos, vocês é que terão estes problemas. E eles estão aí, e continuamos a fazer, de certa forma, a acreditar que a tecnologia nos vai resolver a vida, ou que, se calhar, estas coisas das alterações climáticas não existem, e que vai haver sempre sedimentos para fornecer as praias todas do Algarve. Se calhar até vai haver, o professor o Sebastião Teixeira saberá do assunto mais do que nós, mas eu não sei se haverá dinheiro, se haverá condições. Isso é o ordenamento do território. A nossa floresta, todos conhecemos o que se tem passado. Pedrógão foi o ícone, mas não ficamos por aí, não é? Foi aqui a Serra de Silves e de Monchique a arder. Já ardeu em 2003, 2004, metade destes 2 concelhos, foi até Algesur, e cada vez mais, não é? Mais, no outro ano tinha sido ali no Caldeirão. O que é que se faz com a floresta? Isto é o ordenamento do território. E a legislação da floresta? O Presidente estava a falar inicialmente sobre as leis que complicam, ou as leis que são ambíguas, e as leis que nos trazem dificuldades. Esta deixa logo à partida como uma delas o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que vamos falar a seguir. Temos as nossas belas paisagens do norte, do sul, aqui uma do Douro, só para ilustrar, e associada a ela está atividades económicas, como obviamente o vinho, mas depois temos o turismo, temos os barcos, temos uma sinergia à volta destas paisagens, que são muito queridas para os paisagistas, mas são muito queridas para todos nós enquanto as visitamos, ou então nós enquanto pessoas que dependemos delas economicamente. O que fazer disto com as alterações que temos aí? O que fazer disto em termos de ordenamento do território? Os espaços de silvopastorícia, os montados, com as alterações climáticas ou sem as alterações climáticas, estamos num clima mediterrâneo e o futuro dir-nos-á então o que fazer com o sobreiro. As outras paisagens que temos, uma paisagem do norte da Europa, que também é ordenamento do território, é turismo, os cursos de água, o aumento do nível do mar. Temos, como sabem, elevados níveis de poluição em algumas partes do mundo. Agora, com a crise, enfim, trouxe algumas coisas de boa, que foi diminuir um pouco a poluição atmosférica, nomeadamente relacionada com os transportes, os aviões, mas isto é ordenamento do território. Quando nós falamos de ordenamento do território, não é apenas urbanismo. E começa a introduzir o urbanismo, os desenhos das cidades, a escala do urbanismo é uma escala diferente do ordenamento do território, e é isso que temos de falar hoje, a conjugação das duas, o ordenamento e o urbanismo, as pontes, as barragens, isto é o ordenamento do território, mas também a governança, os modelos de governança, as equipas, a institucionalização do ordenamento do território, a centralidade que ele ocupa ou não na nossa administração, as alterações climáticas, o clima. E alguém dizia, colocava na internet, não há planeta B. Isto é o ordenamento do território. Cabe-nos a nós, enquanto planeadores do território, de certa forma, pensar muito sobre o assunto e arranjar alternativas. E depois temos, obviamente, o conjunto de instrumentos, que trouxe aqui um pequeno mapa de suscetibilidade a riscos, os instrumentos que estão para apoiar o ordenamento do território, esta política com um sentido único que nós devemos ter, que é o desenvolvimento do território. O desenvolvimento. E o ordenamento do território aparecer exatamente como uma política de desenvolvimento. O ordenamento do território está na Constituição da República Portuguesa, devidamente consagrado. Temos o artigo 9º, o artigo 66º, depois temos a Lei de Base do Ordenamento do Território e do Urbanismo, para arrumar os dois. E, portanto, o ordenamento do território na nossa Constituição aparece como um direito constitucional e aparece nestes dois artigos diretamente, expressamente definidos, mas depois várias alíneas estão diretamente, inclusive os artigos relacionados com o ambiente, são em grande medida relacionados com o ordenamento do território, como estivemos a ver. E depois temos também a Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território, o regime jurídico também. E, obviamente, o conjunto de programas, nomeadamente o Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território. Eu fui rebuscar aqui dois para este slide. No relatório de Estado do Ordenamento do Território de 1997, da ex-DGOT, em que falava o que era o ordenamento do território. E depois também aqui a Carta Europeia
do ordenamento do território, e depois nós virmos também a confusão da linguagem por causa das traduções em inglês, em francês, em espanhol. Tudo isto tem designações muito diferentes. Nos locais toca mais com o paisagismo, noutros é o ordenamento do território, outros mais o urbanismo, outros mais o planeamento. Como não vimos aqui fazer ciência, é só para dizermos que às vezes há uma misturada aqui de conceitos, mas é importante clarificá-los. Aliás, falamos nisso a seguir. E clarificar, percebemos o que é que estamos a falar. Sem isso, sem as bases sólidas, não é? Estava a falar ali, continuo cá um bocadinho, sem as bases sólidas de uma casa, o resto pode abanar. E, portanto, estamos sempre a confundir conceitos, também não sabemos muito bem para onde devemos ir. E a Carta do Ordenamento do Território, este relatório, no 97, sentia a necessidade de fazer, assim como a Carta Europeia o define, e basicamente o que se conclui realmente o que é o ordenamento do território. E eu não gosto muito de estar a ler, mas vou ler para ficar no nosso ouvido, com mais ou menos nuances, mas basicamente há aqui duas nuances. Mas vou fazer a leitura. A Carta Europeia do Ordenamento do Território define-o como a tradução espacial das políticas económicas. Portanto, a tradução espacial significa, falava como ambiente físico, ou espaço físico que nos rodeia, da tradução espacial das políticas, portanto, a tradução no território das políticas económica, social, cultural, ecológica, da sociedade, e simultaneamente é uma disciplina científica, é também uma técnica administrativa e uma política. Dentro do ordenamento do território aparece aqui tudo isto, não é? Integrada, tendente ao desenvolvimento. Portanto, qual é a perspectiva do ordenamento do território? A primeira perspectiva, a perspectiva elementar do ordenamento do território assume-se como um instrumento de desenvolvimento, um instrumento político de desenvolvimento como tal. Para o desenvolvimento equilibrado, portanto falava-se assim, equilibrado das regiões e da organização física do espaço. Ainda a melhoria da qualidade de vida, a gestão responsável dos recursos e a proteção do meio ambiente. É tão redondo e tão grande que realmente tem aqui o ordenamento do território. Mas há aqui duas perspectivas que estão sempre presentes. E no meu dia-a-dia, é sempre quando falo em ordenamento do território e não em urbanismo, porque o urbanismo aparece a uma escala dentro do ordenamento do território e prefiro esta designação em face de melhor. Há sempre duas variantes aqui, ou duas perspectivas que se intercruzam. Que uma é a organização física, não é? A tradução espacial das políticas, não é? Aquilo que nós vemos, os paisagistas preferiam chamar-lhe a paisagem vivida que nós temos. Portanto, a organização física do território e o conjunto dos instrumentos, as ações e as atividades que determinam e proporcionam esse estado do ordenamento físico. E depois, o ordenamento físico propriamente dito. Portanto, uma considera as ações e as perspectivas juntamente com o ordenamento físico e outra o estado propriamente dito do ordenamento físico. Então, estas duas perspectivas se intercruzam e, portanto, o ordenamento do território não é só as casas, as florestas, as vias, as infraestruturas e os planos propriamente ditos, mas é também este conjunto que faz dele o ordenamento do território. E, portanto, quando fazemos o ordenamento do território e planeamento, o planeamento enquanto uma técnica, um processo, na verdade, ligado ao ordenamento do território, é sobre estas vertentes que estamos a trabalhar. Portanto, trabalhamos para fazer um plano e um plano diretor municipal, por exemplo, que assume-se como um instrumento de política de ordenamento, um instrumento de gestão do território, que simultaneamente vai organizar o espaço, mas também tece orientações de política para a governança, por exemplo. E por isso, as duas coisas são incontornáveis. O ordenamento do território é inevitável, é incontornável. Temos estas sempre duas perspectivas, não é? As farpas, já expliquei porquê. Algumas coisas realmente não estão bem e tentámos aqui sistematizar algumas das farpas. Dividimos-las, assim, numa tentativa de sistematização de ideias, em 3 pontos. Estas farpas no ordenamento do território. Uma chamámos de política e organização da administração. A outra falámos relativamente ao quadro conceptual, os tais conceitos, e ainda o quadro legal ou o conjunto dos instrumentos. Foi apenas uma tentativa de sistematizar ideias para vos passar. E é sobre isto que vos queria falar aí, sobre estas farpas do ordenamento do território. Eu poderia dizer de outra maneira o que é que está menos bem ou aquilo que precisa de ser limado. Sem prejuízo de outras, naturalmente. Foi apenas uma reflexão que é feita. E falava sobre a primeira grande farpa, da política e organização da administração. Primeiro, no ordenamento do território, o que se sente, e quem trabalha no dia-a-dia, percebe isto perfeitamente. Eu, como estou a coordenar diversos processos relacionados a revisões de PDE, mas não só, planos de pormenor, estratégias locais de habitação, e por aí adiante, instrumentos de planeamento, percebe-se no dia-a-dia da falta de centralidade da política do ordenamento do território.
Ela é misturada com um conjunto de outras. Por exemplo, a Nova Zelândia, para resolver este assunto, há uns anos, mas já há bastantes anos, ainda eu era aluno de faculdade, a Nova Zelândia trocou isto tudo, fez um super ministério, em vez de ter uma hierarquia, uma estrutura hierárquica, como nós a conhecemos, com os diversos ministérios depois na horizontal, em coordenamento do território, planeamento, enfim, misturado com o ambiente e com outras. O que é que eles fizeram? Fizeram um super ministério chamado Ordenamento do Território, e depois tem ali ao lado a educação, os transportes e tal. E, portanto, em qualquer coisa que se decide naqueles é controlada, digamos assim, é orientada pelo Ministério do Ordenamento do Território, porque inevitavelmente é multidisciplinar, é multissetorial, porque é inevitável, quando quer fazer uma escola, tem mobilidade, tem peões, tem pessoas, tem ruído, e portanto isto, no nosso Estado do Ordenamento do Território, isto muda logo, em termos de política, de administração, muda logo tudo, porque em termos de celeridade, em termos de concertação de ideias, de princípios, aliás, um dos problemas que nós temos aqui, e que o Presidente falava, é realmente o conjunto de pessoas, já falamos também um bocadinho mais disto à frente, é o conjunto de pessoas, de entidades, que se entrecruzam, cada uma a puxar a brasa à sua sardinha, e nesse caso a celeridade não existe, é difícil, é ambíguo, e muitas das vezes realmente depois a coisa não acontece. E bem, esta falta de centralidade da política do ordenamento do território é manifesta porque realmente aparece horizontal igual às outras e, portanto, tem que se entender igual às outras. Mesmo que o território, inevitavelmente, como diria o professor Jorge Gaspar, o território, inevitavelmente, está presente com todos os fenómenos que se interrelacionam no mesmo. E são isso que lhe dão cunho. Portanto, o ordenamento do território, basicamente, é isto. É o conjunto dos fenómenos, traduz-se num conjunto dos fenómenos que, num determinado local, se manifestam. Ora, eu tenho que olhar para o território com esta multidisciplinaridade, com este conjunto de variáveis que aí ocorrem. E, portanto, se o ordenamento do território não tiver centralidade, não tiver alguma centralidade, às vezes, em razões de outras, as infraestruturas, acabamos por ser ineficientes e ineficazes. Portanto, verifica-se efetivamente isto. Há também uma cultura incipiente do ordenamento do território e uma fraca operacionalidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos habituados a, se calhar, às vezes planeamos muito, mas metemos na gaveta, e, portanto, é como se não fizéssemos nada. Todos conhecemos os nossos planos que andam por aí, mas não os conhecemos, não é? Porque alguém fez, uma equipa, ou dentro do município, ou dentro da instituição onde trabalhamos, fizeram um plano, mas, de repente, não se utiliza. Ou utiliza-se, enfim, foi para matar a legislação, não é? Para responder a um ditame da legislação, e nada mais. E, portanto, esta cultura e esta fraca operacionalidade acontece porque realmente não há centralidade e há uma fraca cultura de planeamento no nosso país. Às vezes é preciso planear mais para executar melhor, e é aí que se ganha tempo. E quando nós nos lidamos com 30, 40 instituições que fazem parte de uma comissão consultiva no âmbito de revisão de um plano diretor municipal, percebemos exatamente isto. É que a cultura de planeamento só existe na equipa que está a fazer o plano e na unidade orgânica se for numa instituição, ou, de resto, a coisa fica perdida, na medida em que realmente faz-se o plano e dá-se a sensação que estamos a fazer plano e estamos a fazer planeamento, mas nós só está a fazer um plano. Mas esta cultura de planeamento é muito incipiente no nosso país. Enquanto não a mudarmos, vamos continuar aqui um pouco a chove no molhado. A estrutura e a cultura administrativa do Estado não está alinhada com as funções, os objetivos e a praxis de planeamento. O que é que queremos dizer? Quando toda a gente conhece isto, quem está nas comissões consultivas dos planos, nas 30 entidades que às vezes pertencem a uma comissão consultiva, percebemos que a Agência Portuguesa do Ambiente puxa para um lado, a CCDR puxa para o outro, a Agência de Lisboa puxa de maneira Portuguesa do Ambiente de Lisboa, puxa diferente da RH do Algarve, apesar de ser do mesmo Ministério, e por aí adiante. E, portanto, não há uma orientação expressa sobre o ordenamento do território, equipas específicas orientadas para aquele objetivo, e para trabalhar sobre política. E, portanto, a estrutura e esta cultura administrativa também é muito incipiente e não se coaduna com a praxis de planeamento, com estes objetivos de ordenamento do território. Não é? Porque eu vou dizer isto porquê? Porque há planeamento económico, porque há planeamento da saúde, há planeamento de uma série de outras coisas. Eu vou dizer planeamento para o ordenamento do território, que é este planeamento que estamos a falar. Portanto, no âmbito da política do ordenamento do território. Há uma fragmentação intra-instituições e interinstituições. Eu podia-vos contar aqui inúmeras histórias, mas isso precisava de uma hora só para contar as histórias que eu conheço sobre a fragmentação dentro das instituições. E se não viram, eu posso-vos contar pelo menos uma sem personalizar. Ao ponto de a instituição de Lisboa não se rever na instituição administrativa do Algarve. E a partir de uma dada altura,
vão para o campo, N vezes, levamos um ano. Uma vai para o campo, a outra desdiz, e durante um tempo andamos a ver quem é que tem razão. E chegamos ao último momento e dizemos assim, se calhar é melhor fazer assim, que era já como tínhamos tomado a posição há um ano atrás. Isto é normal. Esta fragmentação dentro das instituições, às vezes de unidade orgânica por unidade orgânica, existe. A gente chega dentro de qualquer uma instituição e vemos que às vezes não há uma orientação expressa, comum, única, e o diretor de departamento diz uma coisa, o chefe de divisão diz outra, e isso é bem sentido. O que é que isso faz? Determina com que não haja celeridade, não haja rigor, não haja confiança, inclusive, para quem faz planos. Portanto, como é que nós podemos ser, como o Presidente estava a falar, que já não está aí, como é que nós podemos responder à iniciativa privada, mas não é só a iniciativa privada, como é que nós podemos ter uma administração célere, justa, proporcional, quando temos todas essas fraquezas, estas farpas do ordenamento do território. E realmente os atores multiplicam-se, os autores multiplicam-se, mas não orientados para um fim. Isto é uma verdade absoluta. Posso-vos garantir que realmente, por vezes, levamos meses e meses dentro da mesma instituição, a partir pedra, literalmente a partir pedra, para ver se conseguimos chegar a um certo fim, porque as pessoas internamente não se organizam, não têm uma matriz orientadora. E até vos digo mais, na área do ordenamento do território, e quando estamos nestas comissões consultivas, ou na elaboração de planos, um dos trabalhos grandes das equipas, e eu, como estou a coordenar alguns, exerço esse papel, ou faço esse papel pelo menos uma das partes das vezes, o meu trabalho é mais do que técnico, é de liderança de conflitos. De liderança de conflitos dentro das entidades e fora das entidades. E é normal uma entidade, dentro do mesmo Ministério, unidades orgânicas, não se entenderem. Não é possível nós fazermos o ordenamento do território desta maneira, porque nem os planos resultam no que a gente quer, nem o tempo, nem no tempo nós conseguimos concretizar as coisas como deveria. E no final é sempre um emaranhado de coisas, é uma manta de retalhos, porque é um bocado o compromisso entre uma e outra e o resultado é aquele. E perguntamos então, e a legislação para que serve? E as técnicas, andámos todos na faculdade durante muitos anos, aquilo que andámos lá a aprender, serve para quê? Eu de vez em quando vejo-me a rever conceitos, mas conceitos mais banais. Conceitos, porque de repente a legislação fez um conceito, mas o legislador, não é? Temos aqui os juristas, advogados, mas o legislador, enfim, que às vezes não conhece os mapas, não conhece os conceitos específicos, de repente definiu um determinado conceito e temos que utilizá-lo independentemente do resto. Certo ou errado, mas a verdade é que temos que nos ir organizando. Todos têm certamente presente estas coisas. Há uma fragmentação técnica, naturalmente, há muitas equipas, muitas pessoas não preparadas para trabalhar no ordenamento do território, também exatamente pela multidisciplinaridade de conceitos, de disciplinas que obriga, porque realmente obriga que estejamos muitos à mesa, e essa fragmentação é também uma das farpas. Não está muito claro exatamente quem faz exatamente o quê e o que é legítimo ter ou não ter. A falta de clarificação da essência dos objetivos de fundo para o planeamento e ordenamento do território. Todos conhecem, obviamente, o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território. Conhecem a legislação, a lei de bases, mas depois percebemos exatamente o que é que queremos para o ordenamento do território no nosso país em concreto, e se calhar em concreto para o Algarve, para onde é que queremos ir, em concreto. Não é? Ao nível da mobilidade, dos transportes, dos riscos, das alterações climáticas, para onde é que queremos ir em concreto? Há falta, claramente, de uma clarificação dessa essência. E, portanto, estamos a trabalhar em ordenamento territorial, mas não fazemos muito bem. Vou dar um exemplo. Quando nós dizemos que a reserva ecológica, é um exemplo muito prático, quando nós dizemos que a reserva ecológica tem lá as áreas de máxima filtração, ou áreas conhecidas assim, as áreas de máxima filtração, é porquê? Por causa dos aquíferos, todos ouvem falar nisto no dia-a-dia. E, se forem lá, é exatamente por causa da recarga dos aquíferos. As áreas de máxima filtração por causa da recarga dos aquíferos. Porquê? Para não serem poluídas, etc, etc. Se nós quisermos construir uma casa isolada no meio do monte, sobretudo aqui no Barrocal Algarvio, temos áreas de máxima filtração por todo lado, naturalmente, temos calcários por todo lado. Mas depois temos hectares e hectares e hectares e hectares de abacates intensivos, ou de laranjeiras intensivas, ou de outras culturas quaisquer, com regimes intensivos e regimes intensivos também em pesticidas. E, portanto, a casa faz mal, que é para fazer uma fossa cética, porque tem que ser e porque não há esgotos. Mas realmente hectares e hectares de pesticidas não fazem mal. Mas a reserva ecológica diz, para fazer a casa, é incompatível fazer a casa.
mas para fazer os 50, 100 hectares de abacates, ou outra cultura qualquer, disse abacates, mas podia ser outra, em Ferreira do Alentejo não é os abacates, são as amendoeiras, são as oliveiras, são outras culturas, e onde já parece não haver problema. Portanto, que coerência tem esta Reserva Ecológica Nacional, quando realmente, enfim, as áreas de máxima proteção têm este objetivo. Nós confrontamos-nos com isto do dia-a-dia e esta essência, portanto, a ideia é não poluirmos os aquíferos, mas depois permitimos-nos nisto. Não sei se já tinham refletido um pouco sobre este assunto. A fraca eficiência da administração é conhecida, em geral, mas também por estas razões que falei. Há aí um centralismo da política de ordenamento do território. Nós, tendencialmente, pelo menos quando andei a estudar, parece-nos que as coisas iria ser, e falávamos na regionalização, e poderia acontecer ou não, se calhar está ou vai acontecer de uma forma às vezes mais ou menos encapotada, mas no ordenamento do território, pelo menos quando lemos a lei que tenta simplificar, sobretudo o regime jurídico, clarificou as comissões consultivas, clarificou muito os processos em relação à lei anterior, não há dúvida nenhuma, as coisas estão realmente mais fáceis, mas mesmo assim, quando nós hoje fazemos um plano, ou estamos no âmbito do processo de planeamento, mas eu vou concretizar no âmbito de um plano, num PDM, num plano de urbanização, até um PP, dependendo da escala que estejamos a trabalhar, quando eu digo agora a escala, mesmo o território que estejamos a trabalhar, mas vamos falar num PDM, vamos perceber que o PDM nós já não estamos a planear. Efetivamente nós não estamos a planear. Nós estamos a imputar dentro do PDM um conjunto de condicionalismos, portanto a política que nós estudámos, pelo menos os da minha geração, que estudaram e que falavam nos planos de polícia, nos planos que faziam, através da negatividade, é que fazíamos o planeamento, e esses planos de polícia, eu pensei, bom, um dia que for fazer planeamento e que esteja a trabalhar, talvez isto mude. Com a nova lei, até pensei que a coisa iria ser mais, mas quando a gente põe as mãos na massa, e já estou com as mãos na massa há alguns anos, vamos perceber que nós estamos a fazer muito planeamento. O que estamos a fazer é a imputar nos planos, a imputar nos PDM, neste caso, um conjunto de regras, de orientações, de condicionantes, do que for, da administração pública, da administração central, essencialmente. É da APA, é da REN, é da RAN, é de infraestruturas, é de não sei o que mais, e tudo vem para ali, e no final, o negativo daquilo onde a gente pode planear. Os perímetros urbanos não ampliam, podem reduzir. Portanto, a discricionariedade, a nossa discricionariedade em planeamento hoje está completamente limitada. Está mesmo limitada. Portanto, planear é quase uma visão. E, portanto, esta é uma farpa grande, eu diria, porque nós, no ordenamento do território, estamos a planear, aliás, por definição, será realmente tentar ver um pouco a longo prazo, definir os instrumentos e os mecanismos para atingir uma determinada visão, como é que nós estamos a planear quando estamos só, no caso no PDM, e, portanto, num instrumento de planeamento, só estou a falar num instrumento de planeamento, como é que nós estamos a pensar em termos de veleidade de estarmos a planear quando estamos completamente balizados com orientações que nos esgotam à última, com entidades que não se entendem, com informação que é contraditória e onde o nosso trabalho acaba por ser gerir conflitos, volto a referir. E é aqui que me levou a dizer o centralismo da política do ordenamento do território. Ainda que os instrumentos aparentemente nos iludam no sentido, a verdade é que há este centralismo absoluto, não é? Quem pegar no PDM e vai perceber que o que resulta dali é muito pouco. A REN está mais ou menos delimitada, a RAN está delimitada, agora temos os incêndios, depois temos a faixa costeira, uns 2 km e até ali temos o PROT, temos o POC. Depois dentro do PROT e do POC temos um conjunto de coisas por ali adiante. Depois temos a REN, depois temos as barragens, onde temos barragens, dentro da faixa dos 500 metros. Portanto, é só meter no PDM, no caso do PDM, meter coisas lá para dentro, e aparentemente parece fácil. E realmente é quando as coisas estão muito claras. Mas eu posso-vos dizer, em experiências que tenho, por exemplo, e é de norte a sul do país, começo, neste caso a zona centro, de Leiria até ao Algarve, os perímetros de rega. Por exemplo, dou-vos este exemplo, mais um exemplo. Um perímetro de rega, aparentemente devíamos ter os perímetros de rega estabilizados, aquilo que são das seções de regantes. No caso aqui do Algarve, há Silves de Lagoa, não sei se existe alguma de Faro. No caso do Alcácer de Sal, também ali do Alcácer de Sal, no Mondego, no Lis, vários desses regantes. Quando nós tentamos, aparentemente é uma variável que deveria ser fácil de colocar num plano diretor municipal, o que é que nós nos deparamos? Não sabem onde é que é. Quer dizer, há um conjunto de mapas. Eu já estive 5 mapas de entidades diferentes e dentro da mesma entidade havia 2 mapas distintos. Por acaso eram em papel, que ainda por cima tivemos que passar tudo para formato digital. Anos para fazer isto.
Porque depois não sabem onde é que... Então, o perímetro de rega, efetivamente, quais são os prédios que estão integrados no perímetro de rega? Parece uma resposta muito simples. Leva-nos anos, às vezes, a chegar lá. E a verdade é que o perímetro de rega, por defeito, então assume-se. Então, não é do perímetro de rega resultar a Reserva Agrícola Nacional. E, portanto, enquanto o perímetro de rega não estiver feito, não há Reserva Agrícola Nacional feita. Resulta uma parte da Reserva Agrícola Nacional. Portanto, qual é a nossa versatilidade? Qual é... As nossas balizas realmente estão muito fechadas para fazer planeamento. Para fazer planeamento no sentido em que nós, pelo menos em que a palavra nos transporta, para planear. Isso não dá. O pendor urbanístico dos planos territoriais. Já o professor Portas, o professor Gaspar, há muitos anos falavam sobre isto. O peso do urbanismo é inevitável, é incontornável, porque são planos onde também tem o urbanismo. Os de primeira geração muito mais do que agora, continua lá a ter a mesma vertente, sem tirar, obviamente, nenhuma importância. Mas a verdade é que quando trabalhamos apenas em urbanismo nos planos, e quando a visão é apenas pode ou não pode construir, deixamos estes planos de forma muito redutora. Eu digo-vos, por exemplo, como é que nós, as instituições, não está cá o Presidente, como é que nós, por exemplo, intervimos sem controle prévio, por exemplo, numa exploração agrícola com 100 hectares de regime intensivo de uma cultura qualquer. Não podemos fazê-lo, porque a legislação não o permite. Hoje, o controle prévio acontece onde? Não é? Onde temos os índices, temos primeiro o PDM que vai definir índices, mas o PDM não diz nada para as culturas intensivas ou extensivas. E se nós queremos, eu estou a fazer 2 PDMs neste momento, aqui no Alentejo, e outro já no Norte do Alentejo, já no Alto Alentejo, onde nós queremos chegar a alguma conclusão e queremos mudar um bocadinho esta dinâmica. Eu digo-vos, as barreiras emergem de todo o lado. Porquê? Não há experiência, há muitas dificuldades, e aquilo que se coloca começa... Os nossos advogados, como é óbvio, olha, se calhar estamos a ferir aqui, se calhar estamos a ferir do outro lado da legislação, se calhar não podemos ir, e no limite é tão cansativo e desgastante para uma equipa que tem um budget para trabalhar, que às tantas mais vale a pena deixar as coisas como estão e continuar a trabalhar no urbanismo. E depois toca condicionantes para dentro de um PDM, que é o que no fim resulta. E portanto, estamos sempre muito limitados. Por isso, esta é uma das situações que tem que ser trabalhada efetivamente e é uma das farpas do ordenamento do território. Continuamos a trabalhar nas nossas vilas, cidades, nos perímetros urbanos, fazemos os nossos espaços canais para algumas infraestruturas, o resto são condicionantes. Ou seja, vamos continuar a ter, e estamos a ter ainda, os planos de polícia, planos muito centralizados, porque muita desta informação é da Administração Central, não é? Ou vem da CCDR, ou vem da APA, ou vem da DGADR de Lisboa, ou das infraestruturas de Portugal, enfim, que também é uma outra entidade que não é da Administração Pública. Mas, a partir daqui, a nossa capacidade de planear fica muito reduzida e, portanto, isto é uma farpa absoluta no ordenamento do território. E nós não conseguimos. É difícil fazer no tempo. Nós temos, no caso da RTGL, temos planos PDMs aprovados com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, mas temos outros planos em que 1 ano e 8 meses não dá para começar, não dá para ir à deliberação de Câmara. Também passa-se aqui qualquer coisa. Como deram 1 hora, falta 10 minutos um quarto. Deram que ele é muito generoso, Então, para não ser. Ok, eu preparei uma apresentação por 1 hora, por isso, vamos lá. Mais rápido. Deixa-me permitir só interromper. Eu queria só, como se pode constatar, apaixonante a preleção que o Dr. Ricardo está a fazer. Se ele conseguisse acelerar um bocadinho e que deixasse um espaço para perguntas e respostas, porque eu acredito que deve haver muitas dúvidas e muitas questões que a plateia possa querer colocar. E continuávamos a preleção, mas já num modelo mais de debate, perguntas e respostas, se me permitisse. Sim, senhora. Isso, se concordar, agradeço. Muito obrigado. A regulação das atividades do solo em solo rústico. Também temos a política florestal, o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Todos agora os arquitetos da praça sabem o que é que eu estou a falar, porque há sempre uma perigosidade elevada ou muito elevada, ou então, se não é isso, no sistema de minifúndio que nós temos então os afastamentos à extrema da propriedade. Certamente. Depois, o modelo de governança e uma atitude passiva, continuamos à espera que as coisas aconteçam, mas não vamos para lá, em termos de ordenamento de território e a iniciativa privada andamos atrás. O quadro conceptual, a ideia não é passar aqui realmente muito tempo, é só para dizer que continua a haver aqui das entidades e das pessoas que trabalham no ordenamento, eu vejo, continuo a ver, ainda nos municípios, pessoas a ampliar a cartas A1 para 25 mil e meter uma carta entre 2 curvas de nível. Há aqui confusões de conceitos e isto não pode ser, não é positivo.
Portanto, há aqui e isto vem dos conceitos que nós utilizamos e das escalas, porque aí estão associadas. Então há uma confusão latente, premente, que prevalece entre as noções do ordenamento, do urbanismo, do planeamento, mas também do projeto. E, portanto, vemos pessoas, às vezes, a confundir as duas coisas e elas não são, realmente, uma. E depois aqui há uma fraca também clarificação dos objetivos, dos métodos e das técnicas em planeamento do território. Como não tenho tempo para explorar, vamos avançar mais rápido. Um quadro legal dos instrumentos. E, portanto, nós não temos muitos slides, são muito poucos, do quadro legal dos instrumentos de gestão territorial. O Presidente falou e começou por aqui. O quadro legal, hoje, sobre o ordenamento do território, quando me fizeram os primeiros planos, através do 69-90, da primeira geração de PDM, era só aquilo, não existia mais. Ou era muito pouco, não é? Era muito pouco. E depois há alguns acessórios, não é? Da legislação acessória sobre infraestruturas, por aí. Mas era realmente um quadro simples, muito simplificado. Hoje, é o que temos mais a isto. De maneira que nos leva aqui a dizer e a escrever já em vários planos, um quadro complexo, imbricado, interrelacionado, muito confuso, com incongruências, ambíguo e desarticulado, muitas vezes redundante. É difícil trabalhar com isto e, portanto, num quadro que se pretende um bocadinho mais célere, mais fácil de trabalhar, mais transparente, mais justo, era importante ver isto. Há também uma descontextualização no tempo e do território, de algum quadro legal. Eu vou falar da reserva agrícola, falo nestes, trouxe-os de propósito só para aqueles que mais conhecemos, ou pelo menos que algumas pessoas estão mais no ouvido, para quem não está dentro destas coisas mais diretamente. Por exemplo, a reserva agrícola. Não sei se têm a noção que a reserva agrícola nasce e emerge da campanha do trigo. É aí que está a campanha. A campanha do trigo, não é? 1930 e por aí adiante, depois disso. Depois foram feitas umas cartas, que eram as cartas de capacidade de uso e tipo de solos, na década de 60. E essas cartas que vêm da campanha do trigo, ou seja, onde se trabalhava com a enxada e onde nem sequer havia adubos, com um determinado objetivo, que era para o trigo, e onde se fez umas cartas de capacidade de uso para o trigo, com aquela lógica de meados do século. Hoje, a carta de capacidade de uso, que é que determina a Reserva Agrícola Nacional, em grande parte, é a nossa cartilha para fazermos a Reserva Agrícola. À escala 1 para 25 mil. Portanto, já é tudo bom, não é? E continuamos a ter que utilizar a Carta de Reserva Agrícola, a Carta de Capacidade de Uso e do tipo de solos, a Carta de Capacidade de Uso, para fazer a Reserva Agrícola. Uma farpa grande, não é? O princípio da estabilidade jurídica, todos os anos estamos à espera de que uma lei mude, ou à espera que a outra venha a trazer, ou então vai mesmo mudar. Há diplomas com ambiguidades e a justaposição de planos em cascata. Não vou falar isto. Sobre o Algarve, e para ir direito ao assunto. Ordenamento do território. O sistema de povoamento. Uma grande farpa na nossa... Eu, mesmo com os meus colaboradores, pergunto a eles qual é o sistema de planeamento do Algarve. Enquanto geógrafos, alguns deviam de saber. Isso é uma dificuldade. E este é uma das grandes farpas que o ordenamento do território do Algarve tem. Aliás, o PROD fala em edificação dispersa. Eu até vou mais além. É difusa em alguns casos. Mas, se calhar, um conceito mais correto seria falar em povoamento intercalar e depois com tendências para aqui e para ali, em difuso ou disperso. E, portanto, não tanto o povoamento disperso. Mas é realmente um povoamento disperso, onde existe ou difuso em alguns locais. É uma farpa. É difícil, não é? Às vezes, quando as pessoas nos entram pela porta e perguntam então, mas porquê não posso construir no meu monte? Pois, exatamente porque isso obriga infraestruturas, obriga os caminhões do lixo estarem a passar, obriga o autocarro da Câmara Municipal a ter de passar em determinado sítio para ir buscar os miúdos, e por aí adiante, não é? E, portanto, não podemos continuar com um sistema de povoamento que, neste sentido, lhe uma farpa, não é? Um sistema de povoamento completamente disperso e difuso. Não quer dizer que ele tenha que ser absolutamente concentrado e em malhas compactas. Isso é outra história. Mas é uma farpa que o nosso sistema, no Algarve, tem. As assimetrias, a litoralização. As assimetrias norte-sul no Algarve são crescentes, mas também as assimetrias do centro para a periferia, para este e para o oeste. E todos conhecemos aqui o poder central, vou-lhe chamar assim, com algum carinho, mas aqui os territórios, aqui os concelhos do centro, com um poder de compra das pessoas e com uma dinâmica que não tem as periferias, mas não é só porque aqui há turismo, também é. Mas essas assimetrias tendem a acentuar-se, e se calhar quando se fizer o segundo PROD da Algarve, ele vai já falar sobre o assunto. Elas têm-se acentuado. E é preciso ponderar um bocadinho isto para percebermos qual é o modelo de ordenamento e desenvolvimento que queremos para o futuro. A litoralização, cada vez mais, com a perda do interior, com o êxodo rural, e, portanto, como é que queremos ir? Isto é mau? Não é necessariamente mau a litoralização, mas o abandono das terras, se calhar, do norte do Algarve, se calhar, conforme os conceitos que estão por trás dele e das causas que estão, provavelmente a litoralização já pode ser perniciosa. E depois a forma como a litoralização também foi feita, ou está a ser feita ainda,
E agora ainda mais alguns diplomas. O Sistema Nacional, por exemplo, de Defesa da Floresta contra Incêndios, parece que não, mas hoje vem potenciar isto. As fracas complementaridades e sinergias entre conceitos. Os conceitos continuam no Algarve, de certa forma, a não ter uma articulação única. Veja-se, dou este exemplo também, onde já deveria ter havido uma posição central do Algarve a falar de uma só voz. A degradação e o abandono dos espaços centrais históricos, todos conhecemos isto. Agora vem a reabilitação urbana. Se houver dinheiro, sim; se não houver dinheiro, não. Mas depois temos uma série de outros problemas associados à reabilitação urbana, como casas que têm vários donos ainda, que são... É muito difícil, não é? Fazer a reabilitação, porque não é só uma questão de dinheiro, ainda está muitos herdeiros por trás, há uma série de outras coisas que nos ultrapassam para chegar lá. Muitos centros históricos não estão preparados para receber carros, que foram feitos noutra época, e portanto, se não é pelos herdeiros ou pelas ruas serem estreitas, é porque não é possível fazer lá um carro. Portanto, a reabilitação sim, mas quando e onde, e de que maneira, e quais são os objetivos e até onde é que conseguimos. A desertificação dos lugares e do solo, que está a acontecer no norte do nosso Algarve, a fraca resiliência territorial a fenómenos extremos, sobretudo aos fenómenos perigosos, cheias, inundações, secas, a água que o Presidente estava a falar. O monofuncionalismo, eu chamei-lhe assim, a falta de melhor, no momento em que escrevia, no fundo, de estarmos muito dependentes de uma atividade do turismo, do imobiliário, e depois o resto é um pouco paisagem, não é? Agora a agricultura impôs-se um pouco, a crise veio mostrar que era preciso fazer um bocadinho mais de agricultura, mas ainda somos muito dependentes disto, do turismo, e veja-se agora com esta crise que temos recente por causa da pandemia, dos impactos que isso poderá ter, está a ter e poderá ter ainda mais, porque dependemos muito do turismo efetivamente. O sistema de transportes e de mobilidade obsoletos e ineficientes, a estrutura fundiária, portanto o minifúndio também não permite muito mais, é difícil, a perda da biodiversidade, a erosão do solo, as florestas, a arder permanentemente e sem ordenamento, mas se calhar não é ordenamento florestal, é ordenamento do território, onde as florestas têm uma componente fundamental intercalada e não dispar do ordenamento do território. A acentuada erosão costeira, que falava no início, uma governança passiva muito reativa ao que acontece e não, se calhar, enquanto uma posição, como nós temos nas empresas, temos que ir à procura dos trabalhos e dos mercados, se calhar também as administrações têm que começar a fazer isso mais. A proliferação de casas modelares pelo território, um verdadeiro inferno, não é, que por aí anda, e que introduz disparidades e pouca justiça. O princípio da proporcionalidade não é mantido, porque realmente, e depois uns têm em casa, outros não têm em casa, mas depois é tudo ilegal, mas ninguém faz nada. Depois a utilização do solo rústico sem orientação e sem controle prévio, a falta de água e o aumento de temperaturas médias extremas, tudo isto são farpas no ordenamento do território no Algarve, o PDM e o PROT e o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. É apenas alguns. O PROT, trazíamos aqui para falar sobre ele, estamos a falar de perda de identidade territorial, absoluta perda de identidade territorial. Desde as casas que construímos hoje até à nossa forma. Desafios. Eu não vou falar muito, porque este é mesmo o último slide. É mesmo o último slide. Depois deixaria o resto para o nosso debate. Desafios. É preciso, começando mesmo pela base, clarificar conceitos e as funções do ordenamento do território e recentralizar em simultâneo a política. Dar-lhe a força que ela merece se tem tantos impactos na nossa vida. Não é? Mostrarmos aquele primeiro slide, que vimos o que era um bocadinho o ordenamento do território. Portanto, se não recentralizarmos, continuamos aqui a fazer de conta. E a trabalhar um pouco aos planeadores, mas na verdade não ser realmente planeadores, estamos um pouco a colocar nos planos, quando fazemos planos. E esta cultura fraca, incipiente. É preciso amadurecer e introduzir um foco na cultura, valorizando a prática dos planos e não apenas o mero formalismo legal, tê-los como instrumentos de planeamento. Tenho muitos planos em que definimos, de vezes, centenas de projetos de ação. Projetos, não são ideias assim, coisas genéricas, são projetos concretos. Os presidentes de Câmara, ou quando fazemos os planos para outras instituições, podem abrir aquilo que serve um guia. É para ir revisitando no dia-a-dia e não serve Bíblia, mas serve qualquer coisa para facilitar. O quadro jurídico tem que ser revisto. É preciso promover uma articulação entre regimes, porque não há uma articulação entre os diversos regimes em planeamento. É preciso alegar uma prática, não só assente no fazer por decreto. Portanto, no passado havia, e ainda conheci o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mas também o EGIDRA tinha muitos livrinhos de como fazer correto, e não só por diploma, por decreto. É preciso clarificar as funções do planeamento, os instrumentos, eliminar redundâncias entre estes instrumentos que nos trazem grandes dores de cabeça e introduzir uma maior versatilidade nos planos e repensar os PDM,
que não podem ser só um repositório de coisas lá. E aferir as competências e idoneidade técnica de quem faz planeamento. E agora, só para terminar, o modelo de ordenamento e desenvolvimento para o Algarve, o que queremos para o futuro, uma outra farpa, uma posição mais concertada dos municípios junto da Administração Central sobre assuntos críticos, os incêndios, as florestas, a água que o Presidente falava, para falarmos uma só voz, temos muito mais poder, aferir formas de controle prévio na utilização do solo rústico, para que os planos tenham outra eficácia que não apenas o sistema urbano. O Proto-Algarve, neste momento é indescritível, com algumas leituras que se fazem, paralelas, as ambiguidades, entre as regras que lá tem num passado que já foi, naturalmente, entre outras coisas que realmente depois é as leituras que se fazem sobrepostas ou cruzadas. O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios ou a Reserva Ecológica e a Reserva Agrícola. Acho que consegui ensinar. Obrigado. Muito obrigado. Estar aí, por favor. Era como eu dizia, estes dois painéis, na minha opinião, podem ser o objeto das perguntas e respostas, porque o senhor deu ali as ideias, o que é que devia ser e como é que devia ser, como é que os assuntos deviam ser tratados. Nós esquecemos facilmente, mas aqui o Dr. Ricardo Tomé lembrou-nos aqui algumas coisas, lembrou-nos as inundações aqui de Albufeira, que já estamos esquecidos, porque hoje não temos água e tivemos imensa água há bem pouco tempo, lembrou-nos imensas coisas, lembrou-nos a importância do ordenamento do território. Quando nos dá o exemplo da Nova Zelândia, é de facto, ele rapidamente, mas quem apanhou, mas ele explicar-nos-á melhor, a verdade é que o ordenamento é importante para tudo. Se houver o tal Ministério do Ordenamento, todos os outros ministérios terão que articular com o ordenamento. O ordenamento é fundamental. Nós temos que saber como é que queremos crescer e com qualidade de vida. Falou aqui, mas isso eu vou deixar depois para as perguntas que eu poderei fazer. Posto isto, se me permitem, eu deixo à vossa consideração que se quiser fazer alguma pergunta, eu suponho que haja para aí um microfone. Não tenho microfone. Então, mas se alguém queira fazer uma pergunta, façam um favor. O Dr. Ricardo Tomé, naquilo que souber, esclarece-nos, de certeza. Se ninguém tiver, faço eu perguntas. Porque eu tomei aqui algumas notas e, como vos dizia, a importância do ordenamento do território, eu gostava só que definisse até melhor, porque o senhor fez isto a correr, como é evidente, não tem muito tempo, mas eu sei que o senhor sabe muito mais para nos poder explicar a importância de um território, se estiver regulamentado e ordenado, a nossa vida futura vai ser de certeza muito melhor. Gostava também de saber, porque o senhor fez esta referência, que não temos uma carta de reserva agrícola, ou temos uma carta muito antiga. E digo-lhe mais, se calhar ela foi feita por políticos. Por isso é que as coisas depois não funcionam. Não temos definidas zonas de rega. Isto salta à vista de qualquer um de nós. Porque se ela existisse, não era permitido o cultivo da manga e da pera-abacate que está a aparecer aqui no Algarve, numa zona que não tem água, estão a permitir a produção de um produto, a plantação de um produto que consome imensa água. E o Algarve, numa só voz, disse muito bem, e eu não sei se o senhor é um defensor da regionalização, mas na verdade eu depreendo que o Algarve só vai ter uma voz única quando for uma região. Caso contrário, vai ser sempre cada executivo, cada município a falar aos peixes. Agradeço se me puder responder, se me puder tirar essas dúvidas. Sim. Bom, antes de mais, o ordenamento do território, primeiro vou atrás para tentar explicar um pouco melhor. Se nós quisermos fazer uma viagem, não a planearmos, podemos chegar a um lado nenhum, andarmos às voltas. Portanto, o ordenamento do território acaba por ser
um processo, um sistémico, holístico, racional, que nos põe regras para a conduta que devemos ter na utilização do espaço. E, portanto, são um processo integrado, antes de mais, é sistémico, é holístico, é disciplinado, é analítico e que envolve o estabelecimento de objetivos concretos, não é? E suportados por uma visão. E essa visão é uma visão perspectiva, no fundo, colocamos no futuro a raiz da ação do presente. E, portanto, o ordenamento do território acaba por ser o resultado destas visões que nós colocamos, ou da visão que nós colocamos, e do conjunto dos processos e dos mecanismos que o permitem. E, portanto, em função de um determinado objetivo. Se nós não planearmos, porque, aliás, podemos andar em caminhos sem chegar a lado nenhum. E, portanto, podemos andar às voltas sem chegar a lado nenhum. O ordenamento do território, basicamente, de uma forma muito simples, obviamente que há um conceito que eu trouxe cá, e eu coloquei, que era o da CAOT, mas, basicamente, se nós não planearmos enquanto instrumentos e as ações, as atividades e os mecanismos que determinam e o proporcionam, isso não existirá e andaremos, se calhar, fazer de conta que percebemos um pouco do território e que estamos a atuar nele, mas estamos a atuar nele de uma forma descuidada, pouco racional, porque realmente não estamos a integrar as variáveis corretas ou adequadas. E se calhar mesmo há uma certa letargia exatamente por não estarmos a fazer isso e realmente o que se verifica é uma ausência de sentido. E, portanto, mesmo quando nós lançamos uma reserva ecológica, uma reserva agrícola, ou esta legislação, ela às vezes não tem muito sentido. Os objetivos são contraproducentes, como dei o exemplo da reserva ecológica ou da reserva agrícola. A reserva agrícola, o que é que nós estamos a salvaguardar hoje? Para a segunda questão. Se é supostamente salvaguardar os melhores solos, então devíamos ter uma carta da reserva agrícola feita para os melhores solos. Mas não, aquela carta, no essencial, é feita para os solos da capacidade de uso da campanha do trigo, para efeitos de trigo, e numa altura em que se trabalhava, hoje já nem se trabalha assim, não é? Hoje transformamos solo no meio do deserto, ou ainda no meio do barrocal, fazemos despedregas e fazemos solo, produzimos, e trabalhamos com nutrientes, e trabalhamos com pesticidas, e por aí adiante. E, portanto, a reserva agrícola hoje também, esta legislação que estamos a utilizar, ela acaba por ser contraproducente em muitas medidas e não temos sentido para onde estamos a caminhar. Estamos a fazer um conjunto de coisas ad hoc, de regras, de leis, mas depois elas não têm realmente um objetivo. Não é? E depois a confusão também que existe no ordenamento do território. Por exemplo, sobre cheias e inundações temos aí 5 ou 6 leis, 5 ou 6 diplomas sobre cheias e inundações. E posso dizer, nem são metodologicamente ajustados uns com os outros, como alguns até podem ser contraditórios e nos deixam algumas dúvidas. Mas, obrigatoriamente, temos que atualmente fazer uma carta de riscos nos planos. Portanto, não é... Isto é o ordenamento do território. Portanto, nós, para o ordenamento do território, precisamos realmente de repensar um pouco isto e o sentido que queremos para não dar às voltas. No caso da regionalização, não sei se defendo ou não, já trabalhei também um pouco sobre o assunto, já também penso que é preciso, pelo menos, no mínimo, e sem tomar posições, é preciso uma administração ligada ao planeamento, e neste caso ao ordenamento do território, para colocar numa voz única problemas que são comuns a todos. Porque as cheias e inundações, ou as alterações climáticas, ou a falta de água, não é um problema do Conselho A, B ou C, e, portanto, se nós falarmos em voz única, não uma regionalização administrativa, mas uma resolução de planeamento, uma resolução com vista para o desenvolvimento, aí certamente que defenderei a possibilidade dessa organização, chamemos-lhe como for, mas que é fundamental, porque senão não conseguimos ter uma voz única e não conseguimos realmente atingir objetivos comuns. Estava a dar o Sistema Nacional de Defesa contra Incêndios, que estava a falar, que falei sobre os arquitetos que conhecem este assunto, se a Associação de Municípios, vou dizer agora que é a Associação ou a CCDR, com a Associação de Municípios em conjunto, ou uma entidade que pudesse representar nesta questão, por exemplo, é atroz o que o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios neste momento está a fazer em relação, se quisermos reabilitar uma casa no meio da serra, não podemos, quer dizer, reabilitá-la como ela está, sim, se quisermos ampliar ou fazer um pequeno turismo, não podemos fazê-lo. Mas ninguém sabe muito bem no país como é que se faz. Eu não sei como é que se faz. E, ainda que ando com as mãos sobre o assunto, tenho muita dificuldade em saber. E temos as Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios, também não sabemos muito bem como é que fazem. Porquê? Porque a lei é de uma ambiguidade, é de uma interpretação, aliás, não é interpretável e tecnicamente é absolutamente falível.
Se o Algarve tivesse tido uma posição única, a uma dada altura, a dizer, olha, nós vamos fazer desta maneira, ou o governo muda ou não muda, mas assim, as câmaras, uma ou duas, mesmo ontem telefonavam-me uma câmara do Algarve, um colega, um vice-presidente de uma câmara, e diziam, oh, Ricardo, como é que vocês estão a fazer? O que achas que deve-se fazer? Mas esta discussão já tem um ano e tal, e as câmaras podiam se ter juntado no sentido de trabalhar uma voz única. E a questão costeira, como é que é? Vamos daqui com o aumento do nível do mar, e com a erosão costeira, com a falta de fluxo de sedimentos, ou com a incapacidade de os colocar, porque pode não haver dinheiro, ou capacidade de fazer, como é que vamos fazer no futuro? Isto é uma voz. A Albufeira trabalha diferente de Lolé, diferente de Silos e diferente de Portimão. É que nós não podemos, nós temos que ter um raciocínio conjunto. Isto é essencialmente ao nível do ordenamento do território com o tal Ministério. O tal Ministério, que se calhar não é para o propor, naturalmente não. Isto é uma conversa quase entre amigos, mas eu sinto muito esta necessidade de articular, e quando nós não conseguimos articular a cultura com as infraestruturas, com o urbanismo puro, com o desenho urbano, ou com outras políticas, é porque falta uma entidade que mande, que diga, este é o nosso sentido. E não existe. Porque não existe, por isso é que falta de sentido, não é? Uma ausência de sentido, é mesmo uma ausência de sentido absoluto em ordenamento do território. É um conjunto de coisas que estão no ar e nós, o país não se torna eficaz e eficiente. Acho que está por aqui. Dr. Ricardo, mas o senhor tocou em outros assuntos e falou em dois departamentos, que é a AMAL e a CCDR. Então, para que é que esses dois organismos existem? Se são os que têm a capacidade de definir essas normas. Pois, não sei se serão eles que têm a capacidade de definir, mas pelo menos são a AMAL, representa os municípios em conjunto, e a CCDR é, para todos os efeitos, a administração central aqui no Algarve. E, portanto, é um órgão desconcentrado do Estado. E, portanto, deviam de falar, se calhar, os dois em conjunto, porque para a política de desenvolvimento a perspectiva deveria ser, se não pelo menos comum, devia ser discutida em conjunto, porque ambos têm responsabilidades, porque os presidentes de Câmara juntam-se em conselhos na AMAL para decidir o futuro, e a CCDR, por outro lado, tem determinações em gestão dos planos, em orientação dos planos, em orientação, supostamente, da política de ordenamento, supostamente, porque basicamente o dia-a-dia não é isso, mas tem um plano, o Plano Regional de Ordenamento do Território, que deve ser revisto, deve ser redefinido, ou outros instrumentos, outras posturas que devem ser colocadas em jeito de política de desenvolvimento. E, portanto, essas duas entidades são, efetivamente, duas entidades importantes que têm que ter alguns, uma coordenação diferente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que eu sei. Olá, boa tarde. É o seguinte, sobre... Pode tirar a máscara de onde está e ouve-se melhor. É o seguinte, fala-se muito da reabilitação, é claro, construções novas, é reabilitar, a reabilitação do existente. Mas, de facto, a reabilitação existente, nos centros históricos, como aqui em Albufeira, o compreendo não se pode ampliar, nem fazer mais um quarto, de facto, aumenta-se as densidades, e isso, de facto, já está, debaixo da Albufeira está sobrelotada, e aumentar mais as densidades não é viável. Mas, por exemplo, na Serra, e o Protal, volto ao princípio do que fazer, evitar, eliminar, combater a educação dispersa. Ou seja, uma pessoa tem uma ruína e, portanto, vai reabilitá-la. Reabilitar uma ruína, portanto, as ruínas que existem são pequenas, 50 metros quadrados. Ou seja, não se pode aumentar o número de pisos. E depois só se pode ampliar 50%. Ou seja, uma ruína 50 metros quadrados, 50, 60 metros quadrados, que é o normal, aqui na Serra, o que é que se pode fazer? 65, vai-se ampliar 65 metros quadrados, 80 metros quadrados, é que desincentiva-se completamente, a reabilitação. Isso o que é que acontece? Deixa-se em ruína. Nós tivemos alguma dificuldade em escutá-lo, de forma que alguém que queira fazer mais, nós temos aquele micro ali disponível, e se fizerem o favor, porque assim fica gravado e todos entendem a pergunta e todos escutam. Mas o Dr. Ricardo vai tentar responder. O senhor falou de várias coisas dispersas, algumas delas não estão ligadas.
Eu vou tentar clarificar naquilo que me é possível dos conhecimentos que tenho. E se alguém depois quiser corrigir alguma coisa, esteja à vontade. Primeiro, a reabilitação urbana, no sentido que hoje temos falado, obviamente que é para todos os espaços, mas normalmente o sentido que aqui coloquei foi com as ARUs, áreas de reabilitação urbana, que são definidos para espaços centrais, nas cidades, nas vilas, mas também, obviamente, há mecanismos para a reabilitação urbana, financeiros, da banca. Eu não sou um especialista nos mecanismos em concreto, para a reabilitação urbana de casas dispersas, que não apenas em espaços urbanos. Há também outros projetos, por exemplo, estratégias locais de habitação, que hoje estão a emergir no país, que estão a dar orientações sobre a reabilitação e onde se pode falar, por exemplo, de ter contratos, ou uma espécie de contratos, por exemplo, contratos por exemplo, para a renda acessível. E isso são incentivos para a reabilitação nestes lugares dispersos, nestas casas dispersas. Mas o senhor falou numa coisa que falou no PROT, da edificação dispersa e o PROT. É verdade que o PROT Algarve, o Plano Regional de Ordenamento do Território, fala na proibição de edificação dispersa, mas não fala em mandar abaixo, nem impede por aí, não é pelo PROT que se impede a reabilitação, que se impede, nem se manda as casas abaixo, nem se impossibilita delas expandirem. A expansão ou não dessas casas não decorre do PROT e nem dessa regra da edificação dispersa. O PROT, de facto, inibe a edificação dispersa para novas edificações fora dos perímetros urbanos. Isto deve ser claro, porque pontos dos is, não é? A segunda, a reabilitação dessas casas, dos 50 metros que fala, é apenas quando elas se localizam em áreas sujeitas onde independe a Reserva Ecológica Nacional. E é que tem essa fase dos 50%. Porque uma casa dispersa, vamos dizer, no meio do monte, nos montes, no Barrocal ou na Serra, ela, em teoria, se não estiver condicionada pela Reserva Ecológica ou pela Reserva Agrícola ou por outra condicionante, mas vamos falar nestas duas que são as mais que conhecem, podemos expandi-la, inclusive, até 2.000 metros de área de construção para efeitos de turismo. Se for para fins habitacionais, para 300 metros quadrados. E, portanto, não é o que o senhor estava a falar, se calhar deverá verificar as fontes, porque não está absolutamente correto. Portanto, o PROT Algarve, onde é reserva ecológica, mas nem todo o país, felizmente, sim, mas nem todo o país, felizmente, é reserva ecológica nacional e ainda se consegue muito. Estava-vos a dizer, e falei-vos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que é muito mais pernicioso hoje, porque hoje sim, o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, com as cartas de capacidade de uso e tipo de solos, com a carta de perigosidade de incêndios, limita efetivamente, enfim, de certa forma é repulsiva para a reabilitação das casas na Serra, porque elas não podem ampliar, porque estão em relação à extrema da propriedade, estão sempre a menos de 50 metros. Quem quer fazer um turismo em espaço rural para estar afastado ou para não ter lá, tem que estar afastado da extrema, podendo haver um estudo que reduz dos 50 para os 10 metros, mas poderá haver, noutras circunstâncias, a impossibilidade de reabilitar para estes fins porque tem lá perigosidade elevada ou muito elevada. E, portanto, o que acontece é precisamente isto, nem mais nem menos. Portanto, o PROT Algarve não de maneira nenhuma, isso que proíbe a edificação dispersa, sim, mas não proíbe a reabilitação do que existe. O que existe está condicionado pela Reserva Agrícola ou pela Reserva Ecológica ou por outra condicionante, que agora também não vale a pena explorá-las todas porque realmente são muitas. Isso que fique claro. E, portanto, é possível, em teoria, expandir. Se não tivéssemos esta questão aqui do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, podíamos, em teoria, sendo que não havendo Reserva Ecológica, Reserva Agrícola, estávamos balizados pelo PROT, POC ou pelas barragens, pelas áreas de proteção das barragens, pela margem, pelo que for, aí podíamos continuar a expandir até aos 2.000 metros para efeitos de turismo. Se tivermos uma pré-existência de 50 metros, pode expandir lá até 2.000 metros quadrados, ou se tiver na reserva agrícola até 600 metros quadrados, e em renda até 600 metros quadrados também. Portanto, não é bem assim, é uma questão de validarmos essas coisas. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu vou tentar fazer uma pergunta. Não quer ir ali, se faz favor. Porque assim ouve-se e fica registada. Se puder dizer o seu nome, nós para registarmos. O meu nome é António Correia. Portanto, isto tem a ver com a qualidade urbana. Portanto, em relação à procura de novas áreas. Isso. Portanto, se procurar novas áreas para habitar, ou seja, o campo, as pessoas tentam fugir da cidade, porque não há qualidade urbana. E então criamos as zonas dispersas.
Portanto, a minha ideia é voltar a dar qualidade às zonas, às cidades, né? E para isso, se calhar, tínhamos que começar a demolir muitas construções para criar mais zonas verdes, em princípio, né? Como um modo de qualidade. E outra questão tem a ver com novos conceitos de habitar. Ou seja, nós nos baseamos no povoamento que já existe, ampliamos à volta. Até que ponto é que seria viável criar uma nova cidade, né? Abandonar talvez alguns espaços urbanos e de raiz fundar um novo lugar? São conceitos assim, ideias que eu tenho e que até que ponto é que poderá ser viável alguma coisa, não? Nós chamamos jurídico para ir. Eu posso responder em tese, ou então manifestar-me da minha oposição, mas de qualquer forma há uma coisa que disse que eu pessoalmente não represento ninguém a não ser a minha empresa, e de resto, onde disse que as pessoas tendem a sair porque não têm qualidade urbana, em alguns sítios talvez seja verdade, em outros sítios é porque existe. Aliás, o professor da Universidade de Aveiro, não me recordo agora o nome dele, Carvalho, o Jorge Carvalho, tem um trabalho desenvolvido pela equipa dele, onde mostra claramente a razão porque é que as pessoas procuram as vivendas e não o espaço urbano central. E uma das coisas que ele fala é porque realmente existe o idílico nosso, é uma cultura, é nossa, de querermos viver e o que ele diz lá no trabalho dele, já é um trabalho com alguns anos, mas meia dúzia de anos, não assim tanto antigo, em que o que ele diz é que basicamente as pessoas preferem viver nestes espaços tipo as nossas urbanizações, com a vivenda separada das outras, preferencialmente que não seja em banda, que tenha um pequeno quintal, um lugaredouro, e com acesso direto à via, portanto, porque nós preferimos, e do que viver nos espaços urbanos. Os espaços urbanos, alguns têm qualidade de vida, quer dizer, não é, sei lá, se falarmos sobre as Vilas Novas de Lisboa, têm uma excelente qualidade de vida. Não é mesmo falar sobre o centro histórico da cidade de Faro, degradada há 20 anos atrás, ou na outra cidade mais degradada, não é? Em que as coisas tenham determinadas condições em que não permite. Por isso as pessoas não fogem dos cidades. Eu gostava de dizer isso. Eu não concordo perfeitamente não posso concordar com a afirmação de que as pessoas tendem a sair porque não há qualidade de vida urbana. Nós foi mais simples e fomos atrás, se calhar, da nossa própria corrida, às nossas ansiedades, termos uma casa própria, vivermos sozinhos, termos o nosso logradouro, termos o nosso carro estacionado na nossa garagem. Se calhar isso é que tem feito com que depois o preço da renda locativa, o preço da vida dentro das cidades, também se transformou cara para reabilitar. Ou então as famílias cresceram, eu conheço vários exemplos em que posso falar de várias cidades, em que muitos dos centros históricos esvaziaram-se. Porquê? Porque ficaram lá os pais, ficaram os avós, e os filhos da nova geração, da minha geração, de outras mais novas, preferiram ir para uma casa ali um pouco na periferia, que, nos casos, no nosso Algarve, potenciaram áreas com alguma dispersão, noutros casos resultaram em pequenos espaços habitacionais com alguma qualidade de vida. Aliás, os Beverly Hills cá do Algarve temos todos à volta das nossas periferias, das nossas cidades, à nossa escala e com a nossa dimensão. Criar espaços. Eu arrisco, o próprio Algarve, por acaso, até faz uma coisa de transferência de camas e transferência de habitação. Nós temos é que repensar o território, dar qualidade de vida ao que temos cá dentro, antes de nos pormos a expandir, se calhar, outras... Aliás, os espaços urbanizáveis hoje são difíceis, não existem, aliás, nos novos planos. Mas, em teoria, e agora é a bomba, em teoria nós podíamos criar uma cidade, não é? Há um promotor qualquer que quer fazer na Irlanda do Norte, criar um Dubai, ou quer na Irlanda do Norte, ou qualquer coisa do género. E, portanto, em teoria nós podíamos criar uma cidade de Albufeira, ali em Paderno, ou outro lado qualquer, em teoria. Mas para isso temos de ter pessoas, vamos criar cidades para quem? Se temos tudo para reabilitar, e a reabilitação urbana, não reabilitar, reconstruir, mas não é só reabilitar. Se pega numa fotografia aérea, como eu tenho a possibilidade de fazer no dia-a-dia, pega numa fotografia aérea e veem vou utilizar este jargão que se utiliza, os cascos tradicionais das cidades, das vilas, muitos deles estão cheios de espaços vazios ainda para preencher. Mas nós preferimos ir criar fora. Mas também vos digo outra coisa, também por experiência, as experiências servem para o que servem, mas nós quando hoje queremos comprar uma casa num centro histórico, vamos chamar-lhe assim, um espaço central, os preços são exorbitantes, porque toda a gente pensa que tem lá ouro, não é? Uma casinha de
equivalente a um T1 ou T2, pode custar, numa cidade pacata aqui no nosso Algarve, 150 mil euros pronto a reabilitar. Pronto a reabilitar. Não tem espaço para uma garagem, não tem espaço para nada. E, portanto, aquilo é para negociar e vem para os 120 ou 130 mil. É impossível. E depois, cada um dos... E aconteceu-me a mim, em particular, uma casa em que os herdeiros, como eram 3, cada um queria ganhar 100 mil euros. E, portanto, o preço da casa era 100 mil, mas cada um queria ganhar 100 mil. Portanto, ganhar era 300 mil que a casa e tinha que se mandar abaixo para fazer outra, onde se gastaria outros 300 ou 400 mil. Isto é que é o nosso problema. Não é tanto os espaços das nossas cidades terem má qualidade de vida, porque eu acho que não. No Algarve, felizmente, não temos. Temos excelentes locais, a nossa condição geográfica, a nossa posição geográfica é fundamental. Deixámos foi os centros históricos, os nossos espaços centrais, decaírem e não arranjámos alternativas para eles. Muito obrigado. Eu agradeço, em nome da organização, ao Dr. Ricardo Tomé, e íamos passar a um outro painel, sendo que agradeci uma salva de palmas para ele, porque eu acho que ele esteve muito bem.